Carnaval é corpo na rua, é cultura viva, feita de encontro, disputa e invenção. No Brasil de hoje, milhões de pessoas atravessam cidades e estados para brincar o carnaval. Recife, Olinda, Salvador, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. A festa cresce, se transforma, se reinventa, mas também revela tensões. Quem sustenta o carnaval quando a quarta-feira chega? Que escolhas políticas e sociais mantêm essa festa viva? E onde estão hoje as culturas populares que fundaram e dão sentido ao carnaval? No BDF Entrevista de hoje, um papo sobre o carnaval vivido, pesquisado e pensado a partir de mais de 5 décadas de escuta, corpo e criação. Recebemos Antônio Nóbrega, multiartista e pesquisador fundamental da cultura popular brasileira, para conversar sobre o carnaval de hoje, as transformações, os conflitos e o que nos dá esperança. Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli. Oi para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, pela Rádio Brasil de Fato ou pela Rede TVT. Obrigada pela companhia, pela audiência de sempre. E hoje, para a gente falar de carnaval, tenho a honra de receber aqui o multiartista, grande pesquisador da nossa cultura brasileira, Antônio Nóbrega. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Brasil de Fato. Obrigado pelo convite. Bom demais ter você com a gente, Nóbrega. Já começo te perguntando, de curiosa, como que vai ser seu carnaval esse ano? Como que você gosta de passar seu carnaval? Olha, ultimamente meu carnaval, ele tem se restringido a algumas apresentações em Recife e fico eu estou de fora como se diz, da frevança mesmo, né? Então, por exemplo, esse ano eu faço 2 apresentações em palcos da cidade de Recife, precisamente lá no palco do Arsenal e depois no palco do Poço da Panela, e volto para São Paulo. Então eu estou um pouco ausente da agitação mesmo carnavalesca, e já faz um tempinho, né? Você fica ali mais como um observador, um pesquisador ou um trabalhador ali do carnaval também? Como que é essa função dos últimos anos? Nesse caso eu fico como um trabalhador, né? Porque eu vou, me apresento e também acompanho pela mídia, né? Pelos jornais, o que ocorre. Acompanho sim, por esse lado, mas eu não estou imerso dentro do festival fisicamente, como durante anos atrás eu estive nessa condição, né? Eu acompanhava as troças, eu acompanhava as orquestras de frevo, eu ia para uns ensaios dos caboclinhos, eu acompanhava a saída de um maracatu rural. O meu carnaval foi sempre um carnaval ligado ao carnaval das camadas populares, né? Esse carnaval que a gente chama dos caboclinhos, dos maracatus, dos bois, não é? Que é um carnaval realizado à margem do carnaval oficial em Recife, né? Onde existem essas manifestações. Então é esse o meu carnaval no momento. É interessante notar que pelo menos a maior parte dos anos, você sempre volta a Recife para fazer o seu show. E tem muita gente nova sempre descobrindo também, Nóbrega. Como que é essa sensação também de saber que novos públicos têm contato com a sua arte e que carrega, né, tanto essa questão da cultura popular, como você disse, que às vezes fica à margem de muito do que a gente vê hoje no carnaval? Eu confesso que me sinto hoje em dia, quando apresento as minhas canções, eu não diria que completamente deslocado, mas sinto que o meu trabalho ele não está ainda, ele não é 100% adequado à festa do carnaval, né? E eu explico por quê. Existem músicas que já se tornaram clássicas no carnaval pernambucano. Certas frios canções, frios de rua, marcha de bloco, por exemplo, Madeira, do Rosarino, todo mundo pede para eu cantar. Tem aqueles frevos instrumentais, né? Então, essa música ela não sai do chamado repertório, do elenco que é cantado, tocado anualmente, né?
Mas no meu caso teve uma situação que te cansa um pouquinho, não é? De repetir essas obras que são muito bonitas, mas a gente tem de avançar, né? E eu crio coisas novas, no sentido, tenho frevos, tenho marcha de bloco, mas a minha questão é o seguinte, é que essas músicas, eu não tenho a divulgação necessária anterior à festa carnavalesca, para que nessa ocasião elas tenham aquela adesão popular que tem essas músicas de sucesso, né? E me parece também que a expectativa do público, mesmo esse fãs, parece que também ele está um pouco ao sabor da música que toca durante todo o ano em Recife, né? Quer dizer, a música não propriamente carnavalesca, quer dizer, não sei também se existe uma música propriamente carnavalesca, mas aquela música que se tradicionalizou como carnaval, ela está perdendo espaço para a música popular, né, que impera durante todo o ano nas rádios, né, nos programas de grande mídia. E então, se eu quero fazer um frevo um pouco mais ousado numa letra, né, por exemplo, eu tenho músicas que eu faço no ritmo do caboclinho, de um perré, ou de um maracatu rural, mas eu sinto que elas não chegam completamente como eu gostaria que chegassem. Então eu me sinto, um pouco, falando sinceramente a você aqui, eu não me sinto inteiro, não é? Quer dizer, a minha arte, ela não se, eu acho que ela não, o carnaval me parece que não é o melhor momento atualmente para eu apresentá-la. Eu testo também, né? Apresento músicas que têm alguma novidade, não é? Porque veja, uma pessoa como eu, um artista que já tem 73 anos, que já tem uma história, então eu não fico muito à vontade em repetir-me continuamente, né? Então eu ainda tenho essa alegria, esse ímpeto de criar coisas novas, né? E trazer ritmos novos. Por exemplo, um perré de caboclinho, que se eu falo, não, eu vou cantar um perré de caboclinho, eu estou falando um termo praticamente desconhecido. Uhum. Se eu digo, não, eu vou cantar uma música aqui no gênero de maracatu rural, quem é que sabe o que é isso? Né? Então, eu acho que Recife, o mundo cultural popular, ele não conseguiu atravessar o seu patamar de música folclórica, carnavalesca, tradicional, né? Enquanto que eu, pessoalmente, com esses ritmos, eu proponho um avanço, eu proponho fazer músicas, novas canções, a partir desse acervo de ritmos, de formas musicais que não são utilizadas habitualmente, que não são mostradas pelas grandes divulgações midiáticas, né? Se é que o conceito é esse. Bom, Nóbrega, Pernambuco, ele, de certa forma, respira essa cultura popular. É a impressão que quem está de fora tem, que a gente tem o frevo, principalmente o maracatu ali nas ruas, então a gente tem essa ideia que o carnaval de Pernambuco tem muita cultura popular, a cultura popular é muito forte, mais do que outros carnavais. É verdade. Isso é uma construção. O que você aprendeu sobre isso desde que você começou a pesquisar a cultura popular? E até onde não é bem assim? Quais são as dificuldades também que você vê nesse sentido? Muito bem. Bem, o Carnaval de Recife, nesse momento, ele se caracteriza por quê? São palcos que estão presentes em várias localidades do Recife, em vários bairros. Um palco central, que é o Marco Zero, onde artistas como eu nos apresentamos. Artistas não só da minha cidade, eu, Alceu, eu da região, Elba Ramalho, Silvério, Lenine, mas também artistas, cantores e compositores do Brasil, em geral, se apresentam lá. Bem, esse, de certa forma, é o carnaval da classe média, da classe dominante, não é esse do qual eu participo. Ao mesmo tempo, existe o carnaval, no caso nem popular, porque todo esse carnaval é popular, mas existe o carnaval cujas manifestações
das camadas populares, das camadas desarrendadas brasileiras, também fazem. E aí estão aqui caboclinhos, estão os maracatus, as troças, né? Mas eu me permito dizer que esse carnaval é quase como um pano de fundo simbólico, né? A gente fala muito frevo, fala no maracatu, mas eles não estão no primeiro plano. Quem está no primeiro plano somos nós, né? O público que vai para lá vai nos assistir. Então existem esses grupos como que eles, de certa forma, adornam, incensam, traz o imaginário do carnaval. Mas há também, isso é bom se ressaltar, grupos jovens mais variados, por exemplo, que saem às ruas tocando os tambores dos maracatus, né? E isso é uma coisa minha. Há passistas, há grupo de passistas, jovens também que saem às ruas e fazem suas apresentações. Mas eu noto que o carnaval mercantilizado dos cantores que estão na mídia, dos grupos, eles estão com a prevalência muito grande, né? Em detrimento dos artistas locais também, dos cantores, de nós que nos apresentamos nesses palcos, né? Além dos grupos populares. Então eu dizia, não sei se o meu ponto de vista está se passando muito claramente, mas é um carnaval que eu acho que ele é de duas bandas, né? Os grupos populares, por exemplo, os caboclinhos, as troças, eles desfilam, onde tem premiação, né? Todo ano tem premiação, primeiro, segundo, terceiro lugar. Até onde eu acompanhei, foi numa rua ali que é perpendicular à Avenida Dantas Barretos. Eu não sei se mudou para outro local. Eu acompanhava sempre, né? Mas era um carnaval completamente distinto desse em que eu vou para me apresentar. Era o carnaval onde o povo de Água Fria, o povo dos Altos, dos Morros, vão lá para acompanhar as suas agremiações, que vai ser ou não premiada, né? E um carnaval, que dentro do meu ponto de vista, ele tem uma presença cultural muito grande, né? É o carnaval que eu bebo. Ou seja, o meu universo de cancionista, por exemplo, ele bebe todo nas formas do maracatu rural, do maracatu nação, do caboclinho, dos ritmos do caboclinho, por exemplo, do frevo canção, né? E eu noto que, no meu caso, ser uma pessoa que procura traduzir esse universo e apresentar para o público, não me parece que ecoa muito. Não parece que que esse código, né, seja codificado pelas pessoas, porque as pessoas estão cada vez se acostumando mais a uma música que toca em todo o país, que está tocando no São João, que está tocando no Natal, que está tocando no Carnaval, e aqueles ritmos, aquelas formas se dissolvem, né? Então uma pessoa como eu, que procura trabalhar a partir delas, sente uma espécie de um pequeno vazio, como se eu quero ir apresentar essa música aqui, mas ela... por exemplo, o pernambucano devia saber dançar um caboclinho. E eu danço no palco sozinho, mas não tem quem me acompanhe. Eu vou fazer um passo de maracatu rural e não vejo ninguém fazer, né? Então, isso é curioso, né? Porque se nós falamos tanto do carnaval pernambucano dessas formas, elas que deviam estar no primeiro plano. Nós, compositores, artistas, devíamos entendê-las e traduzi-las em nossas obras, né? Mas isso é um ponto de vista, né, que eu não sei se ele é aceito, né, com todos os demais compositores, mas enfim. Fico lembrando de uma entrevista que você deu aqui mesmo para o Brasil de Fato, Nóbrega, falando dessa questão do carnaval, da cultura, e que a cultura ela tem esse papel, ou deveria ter, né, de trazer a consciência, de trazer esse senso crítico. E às vezes isso fica no nível inconsciente. No carnaval você sente também isso, então? Porque você está falando de uma dificuldade de trazer coisas novas,
de que as pessoas entendam quem criou, quem está na base, quem está sustentando esse carnaval ao longo do tempo, né? Porque, de certa forma, todas essas manifestações que acabam mercantilizadas e sendo as protagonistas do carnaval, elas bebem nessas fontes, elas nasceram dessas raízes. Como que você pensa sobre essas questões? Não, é isso mesmo, acho que você tem toda a razão. Eu acho que o carnaval também deve se situar como um momento também de ver criticamente o mundo e a sociedade. Eu tenho até uma embolada que eu fiz chamado Buruçu. Não sei se vocês conhecem essa expressão, Buruçu. Buruçu é confusão, é mutreta, sururu. Desculpe. Então, a partir dessa palavra, eu faço uma crítica do mundo que a gente está vivendo. As redes, a inteligência artificial, o que é bom, o que não é, saculejo, por exemplo, o Trump, tá? Faço dentro do rito da embolada, que seria, digamos, o equivalente de um rap. Só que eu faço na embolada tudo isso. Então, eu forço um pouco a barra. Eu não sei se o público, naquele momento ali, ele está esperando, disposto para ouvir esse tipo de canção, não é? Mas, quer ver uma outra que eu fiz, por exemplo, a Minha Arma, é um elogio da palavra. Fui insultado, como é que eu falo? Bem, se eu momento eu pego aqui o celular. Então, eu procuro, então, trazer dentro do carnaval, então, um espírito também de trazer isso, de conscientizar as pessoas, né, de trazer um pouco, uma notícia que não seja só aquela que se coaduna tradicionalmente com o carnaval, que é o meu amor perdido, enfim, tudo gira em torno da brincadeira do amor, né? Então, quer dizer, não só, né? Quando você pega, por exemplo, às vezes, o carnaval teve um pouco essa função, você pega os frios de Capiba, ouvi dizer que numa mulher não se bate nem com uma flor, loura ou morena, não importa a cor. Isso é um frevo escrito há mais de 50 anos. E já era ele se opondo contra, né, a maneira como a mulher é vista, e era vista principalmente, né? Tem outros, ele fazia frevo sobre o vestibulando, fazia frevo sobre temas. E isso está desaparecendo. Né? Está desaparecendo. Quando o mundo está cada vez mais precisando que a gente fale dos seus problemas. Né? E eu acho que o carnaval é um bom momento para isso. Mas eu acho que pega um pouco no sentido das pessoas assimilarem, estarem dispostas a assimilar esse conteúdo, que é o que eu procuro fazer, né? Dentro de minhas limitações, para também não ser um show chato. Lá vem logo a trazer aqui um show de pensante, cabeça, não é isso. Mas a gente tem que tentar coordenar, na minha maneira de ver, tentar coordenar, né? Unir, juntar essas duas vertentes, né? Que é um pouco o lado pensante, introvertido, e o lado extrovertido da nossa comunicação, da nossa arte, no caso a canção, né? A festa ela não precisa ser vazia, a gente também faz festa para pensar, para se rebelar, né, Nóbrega? Isso tem a ver ou deveria ter a ver com o carnaval, na sua visão? Bem, em essência, o carnaval sempre foi uma revolta, né? Ou seja, o carnaval eram dias para as pessoas fazerem aquilo que habitualmente não faziam durante o ano, já se preparando para os dias de jejum, da quaresma, etc. Então ele sempre teve esse papel, o papel de crítica, né? Não, ainda tem, não é que não tem cerveja, as escolas de samba ainda tem esse papel, né? Mas eu acho que a gente poderia ativá-lo mais, né? Bem, esse ano o Carnaval de Recife me parece que vai ser muito dele incensado pelo Agente Secreto. Sim. Né? E que é um filme dessa natureza, né? Que tem um papel político muito grande, né? Então eu acho que isso é bom para Recife, isso é bom para o Carnaval, né? Que traz essa lembrança, né? dos anos difíceis que passamos, né? E que estivemos sob o risco de voltarmos a passar. Uhum. Né? Então é isso que eu penso, né? Que
Penso também no seguinte, que o espírito dionisíaco do povo brasileiro é muito forte, né? A gente tem uma atração muito grande pela festa, pelo extravasamento, pelo transbordamento, né? E eu não sei se isso, ao mesmo tempo que é um lado positivo, não traz a hipertrofia do dionisíaco, do festivo. Não sei se ela traz alguma coisa que nos atrasa. Eu gosto muito de repetir uma frase do Alceu Amoros Lima, que dizia que o vício é uma espécie de uma virtude enlouquecida, né? Então, dessa virtude da festa, de comunhar pela confraternização, o excesso dela pode ser uma coisa que nos impeça de nos colocar melhor. Por exemplo, no plano do simbólico, a gente tem as formas populares, né? Os ritmos, as melodias. Não seria... A gente é tão impregnado por essas formas, por um ritmo maracatu, que a gente parece que para um pouco no tempo, emerge de tal forma dentro desse universo, e a gente, às vezes, me parece que nós não somos capazes de entender que essas formas, elas podem se tornar mais complexas. Ou seja, elas podem sair do gueto do carnaval e se tornarem música, me falta um termo aqui, música mais complexa, música que não seja só carnavalesca. Por exemplo, eu vejo, para dar um exemplo aqui, eu vejo às vezes aqueles grupos do Japão de tambores, vários instrumentos de percussão, né, fazendo coisas complexíssimas, complicadas, né? Quando você senta para escutar um negócio daquele, você escuta com atenção que não é a atenção que você está no carnaval, você está no outro lugar, você está propondo a você, inconscientemente, ao assistir, ao entender aquilo, uma nova consciência de coisas pelo simbólico, são conexões neuronais que você está fazendo a ver aquilo. Como é que você faz aquilo? Como é que é aquele ritmo? Então, a gente tem esse acervo cultural tão rico que podia ter uma dimensão dessa. A gente poderia fazer, por exemplo, grupo de percussão a partir do maracatu, a partir dos batuques, a partir assim, uma coisa extraordinária, né? Que não se restringisse ao carnaval, né? Então eu vejo isso, por exemplo, as formas poéticas que utilizadas pelos cantadores, que a gente subutiliza na nossa canção. Então a gente tem um acervo muito grande e ele parece um pouco estacionado, né? E eu vejo que a festa tem muito disso, tem de aprisionar. É como se dissesse, no maracatu é isso, né? Frevo é aquele passista com aquela roupa, com aquela sombrinha, e a gente não vê naquela gramática de frevo uma dimensão maior ainda. A partir daquele espaço, já dizia Maria Andrade, a gente poderia fazer coreografias, né? A partir do frevo, a partir dos movimentos do caboclinho, Então, eu acho que essa noção que eu desenvolvi em mim me prejudica até um pouco na avaliação desse universo, né? E dessa euforia brasileira. Uhum. Porque eu acho que a gente poderia ter isso também entender como um grande acervo, um sistema para alimentar também uma arte a partir delas um pouco mais complexa. A gente tem que entender que a palavra complexo é uma palavra muito necessária. Não vai ser com pensamentos triviais, simples, que a gente vai se defender do que o mundo nos propõe, a charada do mundo atual. A gente tem que ter conhecimento complexo, mais difícil, né? E eu acho que as formas populares ajudam nesse sentido, né? Essas formas populares sempre são muito subestimadas também, né, Exatamente. Nóbrega? Colocadas nesse lugar que é o que você sempre fala, da questão do folclore. Então, a gente vai pro carnaval, que bonitinho, tem lá aquele pequenino grupo de maracatu. Nossa, passando o que é isso? Essa coisa exótica. Exatamente. Que você sempre critica também, né? Então, é exatamente isso que eu acho que a gente foi incapaz de perceber nessas formas populares, uma riqueza simbólica, lúdica, né? Que
se reinterpretada em outros patamares, nos coloca, ajuda a gente a ampliar a nossa consciência. Porque o que a gente tem que fazer para tentar amenizar os problemas que o mundo nos propõe é ter uma consciência maior sobre as coisas. E como é que a gente faz para ter isso? Tudo que for possível vai ajudar. Então a arte é um elemento fatorial muito rico. Então a gente tem um acervo desse que nos propõe, justamente através do lúdico, abrir a nossa consciência, né? Vamos tentar, não é que vai resolver, mas é um pedacinho de uma coisa aqui, outro pedaço de outra coisa ali, que, né, é o sentimento ecológico, etc., as relações humanas, tudo isso. E dentro desse universo está o simbólico do mundo cultural popular. Você está preparando um livro, né, Nóbrega, sobre essas questões. Queria que você contasse um pouco como que está esse processo e o que mudou durante esse tempo que você tem trabalhado no seu livro, se isso também te influencia, quais são os desafios que você está encontrando para contar essa história e para justamente salvaguardar, né, todo esse conhecimento e, enfim, trazer a consciência das pessoas, todas essas questões sobre a nossa cultura popular brasileira. Pois é um livro que eu até já falei muito dele. As pessoas, né, já falei, eu acredito que você está me fazendo essa pergunta, porque eu já falei dele aqui no programa. Não sei se faz mais de um ano, mas eu estou então trabalhando nessa ideia justamente de historicizar, contextualizar esse mundo cultural popular que é muito mal visto no sentido que não é visto, melhor, não é compreendido, né? E depois de vários anos em contato com ele, como artista, como observador, como pessoa que conviveu com os mestres, etc., eu me vi na situação de, peraí, mas não é assim, isso aqui é uma coisa tão rica, tem pressupostos tão interessantes, eu vou escrever sobre isso, né? E escrevo sobre isso dentro de um contexto pessoal, narrando por exemplo, a minha convivência com mestres do Caboclinho, tá? A minha convivência com o grande passista Nascimento do Passo, a minha convivência no sentido de como eu aprendia aquele material que ele me ensinava, né? E depois fui ver assim, mas como é que isso nasceu, né? Como é que no campo da antropologia não existe nenhum estudo que faz a seguinte pergunta: por que é que dentro de uma festa carnavalesca nasce uma dança tão rica de movimentos de passos? Quer dizer, eu acho que é uma pergunta que devia tentar. Por que nasce aquilo? Por que o povo não chegou simplesmente e pulou para lá e para cá? Uhum. Mas não, cria-se uma gramática de movimentos com nomes. Massapê, Passeio na Pracinha, Locomotiva e vários outros. Então, o povo, ele organiza, ele é criador, né? E às vezes tem uma visão muito dizendo que o povo é desleixado, o povo brasileiro é preguiçento, são tantos termos. É tudo bagunça, como você disse, bagunça. Não é complexo, é uma coisa que está de qualquer jeito ali, que surgiu do nada e que vai para lugar nenhum. Exato. Né? Aí quando você se depara com uma figura como Nascimento do Passo, que organizava uma gramática a partir daquilo, né? Quando você vai para o ensaio do Caboclinho e viveu uma sucessão de passos puxados por um puxante e as pessoas vão atrás, ou seja, aquilo tem uma organização, é uma coisa codificada. O que é que provocou aquilo? A antropologia podia tentar responder isso, não é? Eu não sou um antropólogo, não sou um historiador, mas como eu sou um artista que vivi dentro desse universo, eu estou tentando responder dentro das minhas limitações a razão disso, né? E eu acho que as razões transcendem o particular. A gente tem de colocar o povo brasileiro, nas análises que nós fizemos sobre o Brasil, num plano mais acima. O povo brasileiro e as produções dela não podem ser colocados dentro desse patamar folclórico, a deriva às camadas populares, não. Quer dizer, a forma que a gente tem de entender o povo pelo simbólico, por aquilo que o povo produz, porque ele produz daquela maneira, o que é que ele produziu, né? Então o livro trata um pouco sobre isso e como, à medida que eu vou me envolvendo com ele,
como se diz, o buraco é mais embaixo. Então eu sinto a dificuldade de concluir, mas eu vi que eu tenho de concluir de alguma forma e que também a tarefa não é só minha, né? Então eu estou nessa parte final, espero concluir em breve e espero dar minha contribuição nessa reflexão. Ele não vai trazer, evidentemente, uma resposta sobre as razões do mundo cultural, o que é, o que não é, mas ele talvez traz um lembrete ao pessoal. Eu acho que a gente tem de pensar nesse negócio aqui, não é tão simples como a gente tem acreditado. E por que é tão importante mostrar para as pessoas que não é simples e que existe essa gramática complexa? Isso faz parte da valorização desses grupos e dessas culturas que ainda são muito desconhecidas, né, muito mal interpretadas. Bem, isso traz uma valorização das camadas populares pelo simbólico. O simbólico, como o nome está dizendo, é uma representação. Ora, se a representação pelo simbólico traz valores positivos, a gente não pode entender que no plano das relações humanas, no plano social, isso também pode ser positivo, porque isso é uma representação, né? Então, eu acho que dentro a gente sabendo ler o mundo simbólico popular, a gente provavelmente vai saber ler um pouco mais a psicologia do homem popular, né? E ao mesmo tempo, é uma avaliação minha, esse mundo simbólico traz uma riqueza, né, que pode ajudar, que pode transcender o universo social dentro do qual ele vigora, né? É porque você veja, desculpa, eu estou um pouco esse refluxozinho aqui. A gente às vezes chama cultura popular, faz divide entre cultura popular. E nessa configuração, quem sai perdendo é a cultura popular, porque é como se fosse uma cultura menor, né? Mas a cultura chamada popular, ela também é uma cultura erudita até como sinônimo de complexa. Se você pegar, por exemplo, um Galope à Beira-Mar, né, eu vou dizer aqui até para Tem a música do Xangai, né? Me vem à memória que ele explica exatamente o que é esse Galope à Beira-Mar, que é exatamente o nome da música. É uma estrofe de 10 versos, né, de 11 sílabas, cada um, onde rimam o primeiro com o quarto e o quinto, o segundo com o terceiro, rimam o sexto e o sétimo com o décimo e o sétimo e o oitavo. Muito bem. Então, 10 versos e tem uma prosódia no meio. Papá, papapá, 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 papá, eu fiz um foguete de andar pelo espaço, igual a um que vi pela televisão. Não sei se era coisa da França ou Japão, mas basta ver gringo fazer que eu já faço. Mandei buscar logo 100 chapas de aço, latão, alumínio, ferro de soldar, 10 mil arrebites para reforçar a parte de fora da infraestrutura, 100 metros de longo e 10 de largura, voando e cantando no ar. Você veja, essa é uma canção minha com o Brau Tavares, dentro dos moldes do Galope à Beira-Mar. É uma forma complexa, né? É uma forma complexa tal como um soneto também o é. Então você veja, isso dentro do contexto de uma canção, ela nos obriga a colocar um conteúdo, só para obedecer essas formas, a gente então já entra no campo do complexo. Tanto quem faz como quem escuta, né? Quando eu estava cantando aqui, você ficou querendo entender o que eu estava falando. Isso já trouxe aí uma carga de informação para você, né? Muito bem. Então é nesse sentido que eu acho que essas formas, elas transcendem aquele universo que a gente chama de espontâneo, puramente de popular, de folclórico, né? E aí tem também a nossa capacidade de replicar, de recriar essas formas. Essas formas são como que assim, uma plataforma de modalidades às quais a gente pode ainda recriar e reinterpretar. Então você cria um ciclo
que só faz avançar. Mas se a gente não utilizar essas formas, esses patamares, a gente fica no que está. Né? Que é muito gostoso, e vamos brincando, faz aquilo, mas não sei, tem lugares que a gente podia avançar, ir mais para frente. Né? Ou seja, para a gente finalizar, se você fosse pensar num carnaval que a gente poderia construir para além do que a gente conhece, seria nesse lugar da invenção, da renovação, vamos dizer assim, e do reconhecimento dessas culturas populares, como você disse, não são necessariamente espontâneas, elas têm toda uma forma e uma gramática e uma complexidade importante da gente conhecer. Eu acho que sim, viu? Não sei se não é uma exigência um pouco da minha natureza pessoal, mas você vê, a gente fez uma escola de samba. Coisa muito... Tem isso que a gente está falando. É uma coisa muito bem organizada ali durante o ano. Tem uma história, tem um tema, né? Tem outros elementos que eu não sou muito bem de acordo com a hipertrofia da espetacularização, que cada vez aumenta mais, né? Eu não sei onde vai parar esse negócio, né? Mas ali é um exemplo de um carnaval que eu acho que reúne introspecção. Você pula ali quando você está acompanhando aquele negócio, e também é um carnaval que passa uma mensagem, né? Então eu acho que o carnaval, apesar de ter sempre, o carnaval é festa, é momento de se embriagar, eu acho que o carnaval também tem esse lado que a gente poderia entender como uma festa de forma de conhecimento. Afinal, por exemplo, foram das festas das Saturnálias, das festas do bode grega, que nasceu a tragédia grega. Né? Então o carnaval também, o nosso carnaval popular, ele é propício também para que apareçam, como a escola de samba tem um pouco esse papel, mas eu acho que a gente poderia, quem sabe sempre não pode ter no carnaval um grande teatro aberto, um teatro ao ar livre, onde se tragam temas, né, assuntos do Brasil dentro da festa do carnaval, inserido dentro daquele momento. Né? Que não é o que nós vemos justamente um carnaval cada vez mercantilizado, né, em que as pessoas, inclusive em Recife já tem lugares onde as pessoas têm de pagar grana mesmo, para assistir carnaval, para assistir as mesmas atrações que se apresentam em todo o período de shows e de festa no Brasil. Né? Então é nesse sentido. Então, eu espero que o carnaval traga e transcenda um pouco a si mesmo, trazendo esse outro lado. Importantíssimo, a gente sempre fala, muita gente tem falado isso, né? Carnaval não é só festa, carnaval também é pra gente extravasar e ser revolucionário, mas de que revolução a gente está falando, né? Se a gente não sai das mesmas coisas. Mas, Nóbrega, eu amei o nosso papo. É sempre bom te ouvir, a sua perspectiva tão próxima e diferenciada de tudo isso que a gente faz. A gente desvia, depois a gente volta para o tema, sempre bom. E trazer um pouco de reflexão e revolução, por que não, para o carnaval. Obrigada, viu? Tá certo. Obrigado pela sua atenção, viu? Obrigado pela atenção das pessoas que nos escutam. E vamos nessa, né? Vamos nessa. Muito obrigada para você que nos acompanha aqui no BDF Entrevista e até uma próxima. Tchau!